Então, confrades, esse Lindenberg e Farias, conforme foi renovação lá atrás, Eduardo Cunha também foi renovação lá atrás, quando foi para a Caixa Econômica, todo mundo um dia já foi renovação. O Haddad apareceu como renovação com quase 50 anos, sendo prefeito de São Paulo, por quê? Porque saiu do centro acadêmico da USP e foi ser candidato e acabou se tornando político, já tinha sido ministro da Educação do governo Lula. Então não há nada mais velho do que essa conversa de que eu sou a renovação. Não tem nada mais velho que isso. Daqui 30 anos vai ter gente falando que é a renovação e os que falam que são a renovação hoje já vão ser o tradicional lá na frente. Então, o que o Kim Kataguiri propôs de novo, assim, de revolucionário? Nada, até porque o nosso sistema político é engessado, nem dá para você propor nada. Mas Entendeu? eles vendem, o MBL vende aquela bandeira que eles que ajudaram a derrubar a Dilma, eles que ajudaram a fazer a questão da reforma da Previdência. Então essa é a bandeira que eles vão usar agora nessa campanha, mas nada mais é que você já tá batido, né? Entendeu, confrade? E eu queria entender o seguinte também, confrade, porque a gente vê nos discursos hoje, que é a eleição municipal, né? Nesse ano agora, é o mesmo discurso também, assim, além da renovação, que eu sou a diferença, sou a renovação, tem um papo assim, que eu vou gerar emprego, que eu vou lutar pela saúde das mulheres, pela creche das crianças. É o mesmo papo, o mesmo discurso que o cara tinha em 1970, 80, 90 e 2000 não muda. E vai ter daqui 30 anos. O que tem de novo que eu consegui perceber nessa eleição, a única coisa, é que alguns candidatos a prefeito de algumas cidades estão querendo criar o quê? O Renda Cidadã Municipal, o Auxílio Emergencial Municipal. Por quê? Porque isso daí é uma agenda que, para quem lê a agenda 2030 da ONU, tá lá, a criação de renda mínima. Isso aí, e até porque o desemprego, a tendência da mecanização do emprego, né? Conforme já falamos. Já falamos em outros vídeos sobre a mecanização. Essa galera vai virar a classe dos inúteis. Então os inúteis, para não se rebelar contra o sistema, vai ter que receber qualquer nome, né? Renda cidadã, renda mínima, Bolsa Família. O candidato russomano fala nisso, inclusive, não é? Candidatos de várias outras cidades também falam isso. Não é? Então, não é nada de novo isso, porque isso já acontece lá fora. Compreendem? Então, nada mais é do que as diretrizes do FMI, da ONU, do Banco Mundial. O que o Lula fez, por exemplo, quando ele foi presidente? Ele seguiu à risca as recomendações do FMI e Banco Mundial. Por isso que teve crescimento econômico junto com o boom das commodities. E a Dilma estava seguindo a mesma coisa. Estavam seguindo, assim como o Fernando Henrique Cardoso seguiu lá o consenso de Washington. É mais do mesmo, confrade. Não tem como mudar a política do sistema. É mais do mesmo. E agora eu quero, inclusive já para falar em renovação, né? O seu Ciro Gomes, que lá atrás falava que era renovação, né? Que foi o governador mais jovem do Brasil, quando foi governador do Ceará, né? Ele nunca cumpriu um mandato. Ele foi prefeito de Fortaleza, saiu para ser governador. Não cumpriu como governador porque foi ser ministro tampão do Itamar Franco. Né? Ficou 4 meses lá. Ficou 4 meses lá, também não foi um mandato de ministro. Depois se candidatou aí para deputado, virou deputado e foi ser ministro do Lula. Não é? Então, e ele era renovação, jovem, brigador. O camarada nunca cumpriu um mandato na vida e quer ser presidente do Brasil. Aí o povo fala, pô, mas muitas das suas ideias de indústria convergem com o Ciro Gomes, mas você pega no pé dele. Bom, entre o camarada falar e o camarada fazer, tem uma diferença muito grande. Eu posso falar que eu sou a renovação, o confrade aqui pode falar, por quê? Porque a gente é a dissidência do sistema. Tanto a esquerda quanto a direita critica os nossos posicionamentos. É verdade. Não é? A gente nunca vai ter oportunidade de dar entrevista numa rádio, num pânico na rádio, por exemplo. Ou então nunca vai ter uma pessoa com os nossos posicionamentos trabalhando na Globo, na CNN, na BBC, nunca vai ter. É sempre aquela esquerda liberal, e a direita, a la Macron, ou então aquela direita liberal também. Não é? Ou seja, ficam ali entre Miriam Leitão e Rodrigo Constantino. O negócio é feio, hein, não é? O negócio é feio, são liberais de esquerda e direita, democratas ocidentais. Quem está fora desse espectro é achincalhado. Na verdade, confrade, toda essa galera aí vamos dizer, do ano 2010 para cá, de 2000... Da crise do PT, né? Não, se aproveitaram, eles colocaram uma nova roupagem em tudo isso, né? Mas nada mais é que coisa tudo velha com uma nova roupagem. Mas voltando aqui, confrade,
a questão do E vai vereador. ter renovação, peraí, confrade, só para terminar. E vai ter renovação quando o povo começar a sair para a rua para protestar contra o Bolsonaro, porque vai ter um soft power lascado da eleição do Biden nos Estados Unidos para cima do Brasil. Vai começar a pipocar movimento de rua, antifas, e vai sair uma nova renovação desses movimentos antifas para 2022. Vai ser eleito deputado federal com o slogan do quê? Eu sou a renovação. A mudança. E na verdade, confrade, não. Esse movimento contra o Bolsonaro já está programado para 2022, igual foi nos Estados Unidos no último ano, vai ser a bagunça geral no país. Mas voltando, aí o vereador, confrade, ele fala que ele vai, um exemplo, ele fala que vai investir na saúde, brigar pela saúde. Só que é engraçado o seguinte, quando você vai num posto de saúde, aí numa UBS, né, eles vão só renomeando com outros nomes, né? Mas antigamente era o posto de saúde, né? Hoje é a unidade básica. Eles vão mudando, né? UPA, não sei o que, eles vão mudando, mas o prédio é da década de 60 e 70. Então, quando você chega lá, confrade, no posto de saúde lá, pra você tomar uma vacina ou ter uma consulta, quem tem curiosidade, olha a placa lá, a placa de inauguração. É tudo da década de 70 e 80. Não tem nada, se você não vê uma unidade, assim, você vê, é pouquíssimas, 90% do que de unidade básica de saúde, né? No Brasil, o antigo posto de saúde é da década de 70, 80 e 90. Não tem, nessas duas décadas aqui, de 2000 e 2010, não tem nada, confrade, né? Então, aí você fala, tá investindo o quê? O investimento que o cara fala na saúde, confrade, sabe o que é? É pintar a parede, entendeu? É quebrar o muro e reconstruir o muro. Você pode ver, todo ano... trocar o portão. Todo ano você passa em frente à unidade básica de saúde, eles estão reformando, mas reformando lá. Ele derruba um muro bom e reconstrói outro. Tira o portão bom e põe outro. Aí ele fala assim, investimos 60 milhões de saúde na saúde esse ano. Só que na verdade, confrade, é pintura de prédio, é troca de portão, é quebra de muro que tava bom. Você não vê uma unidade básica sendo nova, e a creche é a mesma coisa. As creches para as crianças, todo ano é a mesma briga, né? Você não tem a vaga suficiente. Aí eu falo para você, confrade, o que o cara gasta para construir uma creche hoje, que todos os materiais é tudo pré-montado? Então, quer dizer, fica no discurso, mas chega lá na hora, se não acha verba, não tem nada. Igual para segurança pública, investir tantos milhões em segurança pública. O que o cara fez? Comprou viatura nova. O cara deixou de andar de Blazer e agora anda de Toyota, anda de SUV, de policial militar. Isso é investimento na segurança? Não, a Honda continua a mesma. A sua segurança não aumentou porque o policial está dirigindo um carro. E a quantidade de policial é a mesma, não aumentou o efetivo. Então, confrades, essa conversa para renovação, que isso daí é conversa de mercado. Por isso que esses tantos globalistas, digamos assim, investem tanto em educação e fundos educacionais, como Jorge Paulo Lemann, Jorge Soros. Esse pessoal tudo investe em universidade, fala que o jovem é o futuro. Vocês acham mesmo que eles estão preocupados com o jovem periférico? Não, eles pegam o jovem periférico para jogar lá como se fosse a renovação, para defender os interesses deles, dos velhos. Dos velhos e da infraestrutura deles. O que o Fernando Holliday defende? Ele defende o liberalismo econômico. Coisa que já era defendido, conforme eu já disse na primeira parte desse vídeo aqui. O Roberto Campos, não é? Armínio Fraga. Lá atrás. É? Todo esse pessoal aí. Aí Tabata Amaral, é aquela liberal de esquerda que entrou lá no PDT. E aí, o que? Vota favorável à reforma da Previdência. Não é? Se você está no Partido Democrático Trabalhista, o partido do Brizola. E aí vota favorável à reforma da Previdência e ninguém faz nada. Não, mas é engraçado que é o seguinte, confrade. Eu tenho a gente fazer uma análise simples. Um exemplo, você tem a tua casa que você mora. Quando você chega e fala assim, ó, eu vou fazer uma reforma. Essa reforma que você vai fazer na tua casa é para melhorar ou para piorar a tua casa que você está morando? É para melhorar, evidentemente. Evidentemente, né? Vamos supor, você vai ter um filho no futuro, você fala assim, pô, vou reformar o quarto para me receber o meu filho. Então você vai trocar o móvel, pintar, você vai fazer agora a reforma que eles fazem é para piorar. Um exemplo, fez a reforma a reforma trabalhista. Piorou e não gerou emprego. Não gerou emprego e piorou as condições de trabalho pro pobre, porque cada vez mais os caras estão oferecendo oportunidade de emprego para você cada vez pior, com salários baixíssimos. Hoje em dia você não tem mais registro na carteira, né? É tudo PJ e um salário miserável, sem direito a nada, e você tem esses contratos
como é que fala, alternativos, que você recebe 2 dias, não recebe Se nada. você não tem MEI, você não é contratado em Não, não é. alguns lugares. Não, aí o que eu quero entender é o seguinte, confrade, como é que. Aí o sistema vem de reforma como fosse algo melhor. Só que vamos supor, você pega a reforma da Previdência, ocorreu. Só que o pessoal não está entendendo o seguinte, que no futuro vai ter um empobrecimento violento da população idosa, que é nós que vamos ser. Estamos já no processo. Então, no processo, nós que vamos ser o idoso de amanhã vai estar num empobrecimento terrível. Por quê? Porque você não vai ter mais amparo para você poder ter um mínimo para sobreviver, para comer. Aí o cara fala reforma que piora. Pro cara, eu nunca vi você fazer uma reforma que piora. Você vai fazer uma reforma na sua casa para rachar a parede e cair na tua cabeça, telhado. Então, confrades, é exatamente isso que ele falou. Ele exemplificou muito bem. Só que a promessa do quê? Da reforma da Previdência é o quê? O ajuste fiscal no longo prazo. A reforma trabalhista é o quê? Para gerar emprego. E entra nesse papo da ajuste fiscal também. Só que o que estamos vivendo hoje? O maior desemprego da história entre jovens. O maior desemprego da história entre jovens. Aí chega o cara e fala, vamos investir em educação. Nós estamos com os Uberes mais capacitados do mundo. É engenheiro, dentista, gerente, psicólogo, tudo dirigindo Uber. Não é? Então, não adianta você ter um monte de gente formada se você não tem infraestrutura no país para absorver essa mão de obra. Em Cuba, feirante é médico. Não é? E nós tá parecido, então. Porque o país não tem infraestrutura para absorver. Mas o pessoal não entende o seguinte, não faz que nós tá parecido. Cuidado para não virar Cuba. Já estamos piores que Cuba. E falta pouco. Se o Brasil, confrade, eu não vou falar Cuba, mas se o Brasil... O Brasil com essa pandemia, governo, né? Com o governo, ele está se endividando bastante. Olha que eu vou te falar, a nota de crédito do Brasil ano que vem vai cair. Novamente. Pode ter certeza que vai cair. Já está sem a nota de investimento. Vai cair mais um degrau abaixo. Por causa do aumento da dívida. Aí eu vou te falar o seguinte, confrade. Nós estamos um passo de virar uma nova Argentina, sabia? Sim. Porque o nosso endividamento está muito alto. Aí o cara, confrade, ele quer convencer aquele cara que é o vendedor de bala no semáforo, vendedor de pano, né, que bate de porta em porta ou de bolo, que ele é empreendedor, cara. Mas na verdade esse cara não tem preparo nenhum para ser empreendedor. É o desespero, por quê? Porque o cara perdeu o emprego na iniciativa privada e os caras hoje em dia, você não consegue mais recolocação dependendo da tua idade. E o cara fala, vou fazer alguma coisa, então eu vou vender pano de prata, eu vou vender bolo, eu vou vender... Não que não seja isso um trabalho... É um trabalho digno. Só que eu digo assim, muitas vezes, mas o retorno que você tem, você não consegue sustentar a tua família. Né? Então o cara quer que você abra uma MEI e você carrega a placa assim, eu sou um microempreendedor individual graças ao governo. Essa é a propaganda. E essa é a renovação. E essa é a renovação que esses jovens deputados, vereadores e senadores, eles levantam a bandeira disso. A tua garagem você pode abrir um negócio aí que você vai ficar milionário. E não vai, confrade. Você vai ser o novo velho da van. Então, confrades, é isso. A renovação, na verdade, não há nada mais mentiroso do que essa conversa de renovação. No dia que tiver um cara como eu, como confrade aqui, comentando aspectos políticos numa mesa política do Jô Soares, da CNN, da Globo News, aí sim a gente pode falar, não, tem espaço aberto para todos. Mas não, é sempre aquele mainstream, o camarada que foi fazer estágio em Chicago, o camarada que saiu do INSPER, com toda aquela retórica liberal de que a gente vai resolver tudo com reformas, com ajuste fiscal, que no longo prazo as contas estarão mais saudáveis para fazer investimento em infraestrutura, e esses investimentos nunca chegam, confrade. Sabe por quê? Porque a maioria, o Brasil entra numa situação pior porque ele perdeu o grau de investimento especulativo, de investimento. Agora, ele só recebe mais só investimento especulativo. E essa galera defende esse tipo de política. Então, já ficou provado aqui, acho que vocês também já perceberam, isso daí é só reiterar o pensamento de vocês, creio eu, de que a renovação é nada mais do que uma farsa. Não há renovação na democracia liberal. Porque, na verdade, não é uma democracia de fato. É uma oligarquia. Né? A gente vive sob um regime oligárquico. Pouquíssima gente consegue ser eleita sem dinheiro. Confrade, aí eu te digo sim, você falou dessa questão da eleição. Eu sou um pouco mais velho que você, eu sempre observei ali no bairro onde eu morava o seguinte: quando você tem ali 2, 3 vereadores ali brigando pelo voto ali daquele bairro, eles não querem sair, né? Eles querem ganhar
Quem está eleito quer se reeleger. E quem nunca se elegeu quer tentar uma oportunidade nova. Então, quando aquele vereador ele percebe que existe alguém ali que é um perigo para ele começa, o que ele faz? A estratégia do partido, ele vai no bairro, ele recruta 3, 4 pessoas que tem um... Para concorrer com o vereador consolidado. Exatamente. Então, ele pega aquelas pessoas que têm um conhecimento ali na região com os comerciantes, ali com aquele pessoal. Então, o que ele faz? Aquele cara nunca vai ganhar, só que ele coloca aquele cara para candidato. Ele fala assim, amigão, você não quer ser meu candidato? Você não quer ser candidato? A gente vai te ajudar. Mas, na verdade, ele quer fazer o quê? A polarização do voto para aquele cara que é concorrente forte dele não ganhar. É a mesma coisa quando você tem, por exemplo... futuramente, provavelmente o João Dória vai ser candidato a presidente, e aí você tem um João Amoedo do Partido Novo, né? Novo. Renovação, nada mais velho do que essas políticas liberais que eles defendem, e o nome do partido é Novo. O que esses camaradas aí, como que aparece? Esse Novo, por exemplo, vai prejudicar a candidatura do João Dória, porque vai tirar voto dele. E o cara sabe que não vai pro segundo turno. Não vai ganhar, compadre, mas a função dele é tirar voto do Dória. Eu não gosto do Dória nem nada, mas é só um exemplo, né, compadre? A mesma coisa o Boulos tirar voto do PT. Isso, e assim por diante. Não, e eu te digo isso porque há uns anos atrás teve um senhor aqui na nossa rua aqui que ele foi convidado a ser vereador, né? E justamente por isso, era um senhor simples, era um cara que era metalúrgico e tal, não tinha muita instrução. Não tinha muita instrução nem habilidade com política nem nada. Ele foi convidado justamente para esse esquema aí, para ele roubar voto. E os caras conseguiram, né? Ele conseguiu uma quantidade de votos suficiente que tirou o candidato forte que teria a chance de se eleger. E o cara que estava por trás dele se elegeu. Então você vê, só que ninguém percebe isso. Nem o próprio cara às vezes percebe. Porque ele acha na cabeça dele que ele vai ganhar investindo 15 mil reais lá na campanha, fazendo aqueles panfletinho, santinho lá, o antigo santinho. Isso aí não, confrade, quem ganha é quem tem dinheiro. Ter 300, 400 mil, dependendo da cidade, você vai ser vereador. Exatamente. Então a renovação é uma farsa na democracia liberal. Talvez um ou outro fenômeno de internet consegue ser eleito sem dinheiro. Mas o sistema é movido a dinheiro. Ô, confrade, aí você pega essa renovação, foi Holiday para Tabata Amaral, Joyce, Kataguiri, o outro lá, o Frota, o Kim Kataguiri, Kim Kataguiri, quem mais? Mamãe Falei, Janaína Pascoal, a menina Daisy Femme lá, Carla Zambelli, a Sarah Winter tentou e não conseguiu. Essa é a renovação. Compreendem? E vão ter outras renovações em 2022, tanto pelo lado do Bolsonaro, que aí vai falar, eu sou a renovação do bolsonarismo, eu não vou trair o Bolsonaro. Patriotismo. Aí vai ter a renovação lá dos que se opõem ao Bolsonaro, genocida. Não é? Confrade, aí é o seguinte, você tocou no Bolsonaro, eu vou só soltar uma coisa aqui. O pessoal tem. O Bolsonaro, acredito ele, que ele ama o país dele, ama o país aqui, o Brasil, a bandeira, luta pelo. Só que eu falei assim, cara, o Bolsonaro não tem um projeto nacionalista, confrade. Qual que é o projeto que o Bolsonaro tem nacionalista? Nenhum. Você entendeu? Não, primeiro, o governo nacionalista não vai ter o Paulo Guedes. Não vai ter, porque um cara, um liberal. Um liberal do mercado financeiro, nunca ocupou um cargo público antes e já foi ser ministro da Fazenda. Nunca escreveu um livro e é tratado como gênio da economia. Não, ele é burro pra caramba. O que eu te digo é o seguinte, confrade. Então, as pessoas acham que o Bolsonaro tá fazendo diferente dos outros governos? Nada, confrade. É a mesma política. Agora, o que ele tem é um discurso verde e amarelo, que isso agrada o pessoal que segue ele. Que estava escasso no Brasil. Estava escasso no Brasil, né? E a gente aqui não é E tanto é que, ainda falando de renovação, o Bolsonaro, depois de ser deputado por 30 anos, falando que a renovação, que é a nova política, que não vai fazer conchavo com o Centrão, sendo que ele era do Centrão, partido do Paulo Maluf, e o povo acreditou. Não, e outra, confrade, o que aconteceu é o seguinte, quando o Bolsonaro estava ali que ele se dizia a renovação, que se ele fosse candidato, tal, o próprio mercado estava com medo do Bolsonaro porque o discurso dele era um. Aí quando ele começou a dizer que ia privatizar tudo, que ia aplicar políticas neoliberais no país, aí o mercado abraçou ele. Aí ele falou assim, agora você é o nosso boneco. Já que os candidatos liberais de verdade não decolaram, ele foi a segunda opção para o mercado. Não, porque ele defendia
as cores verde e amarelo, o patriotismo, que é o que você falou, estava em falta no país, existia um buraco, né? E essa galera jovem abraçou isso e elegeu ele, né? E muita gente foi com ele aí, essa galera aí de deputados, senadores e vereadores em geral, que se diz a renovação, mas as reformas que eles propõem, a reforma que eles fazem é sempre para piorar a vida do trabalhador, nunca para melhorar. Pois é, então o Bolsonaro é a prova viva de que a renovação é uma farsa, pelo menos em discurso político. Então é isso, confrades, se inscrevam no canal, estamos juntos. Um abraço.